Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, nesse mês estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses e hoje vamos estudar o capítulo 2. Como na vez passada, eu não vou ficar falando Filipenses capítulo 2, versículo tal, tal, tal. Não precisa. Por quê? Porque vamos estudar todo o capítulo 2 de Filipenses. Eu só vou me prender aos versículos, tá bom? Vamos ver o que essa maravilhosa carta, nesse capítulo, tem a nos ensinar. E aqui também tem um versículo interessante para estudarmos do grego e também do hebraico ou aramaico, tá bom? Trouxe a tradução. Vamos ver. Versículos de 1 a 3 de Filipenses 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O que que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: olha, tudo que eu tenho em Cristo, amor, a comunhão, e tudo que faz eu ter afeto, que vocês possam sentir. O que que Paulo está dizendo? Que toda emoção, todo fruto e tudo que ele sentia através de Cristo era para os filipenses sentir também. É isso que Paulo está dizendo, até mesmo o Boni. Versículo 3: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Isso é muito interessante. Paulo está dizendo que eu não posso fazer nada para criar briga ou para me vangloriar, e sim ser humilde e saber que sempre alguém vai me ensinar, mesmo do menor até mesmo o maior. Não existe para Deus, que Paulo está mostrando, hierarquia no sentido de alguém ser melhor que outro, tá bom? A pessoa pode ter mais conhecimento, com certeza, mas melhor não. Versículos 4 a 7. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Paulo não está mandando aqui eu observar a vida dos outros. Paulo não está mandando aqui eu ficar vigiando a vida dos outros. Eu tenho que vigiar a minha. Mas Paulo está dizendo o seguinte, que se você tiver algo e você puder ajudar o próximo, por exemplo, eu tenho carro. Às vezes eu tenho que levar alguém no hospital. Não, vamos, eu levo para o hospital. Às vezes alguém precisa de uma cesta básica, precisa de um remédio. Não, eu vou lá comprar para você. É nesse sentido. De tudo que eu tenho também é para ajudar o próximo, tá? Mas não quer dizer que o próximo seja dono das minhas coisas. É isso que temos que entender. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora Paulo explica. Paulo, ele tinha empatia, desculpa, Jesus tinha empatia. Ele se colocava no lugar do outro. Então é esse sentimento que Paulo está dizendo. Por isso que Jesus ele fazia a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, porque ele se colocava no lugar daquelas pessoas e ajudava elas, tá bom? Versículos 6 e 7. Vamos prestar atenção nesses dois versículos. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esse versículo, quando as pessoas leem, aqui está dizendo que Jesus é Deus. Aqui não está dizendo isso. Que, sendo em forma de Deus. Forma de Deus não é ser Deus. Eu vou mostrar você no próximo slide o que que o grego e o que que o hebraico aramaico explica a tradução desse versículo de uma maneira mais compreendível, tá? Uma maneira de melhor compreensão. Versículo 7. Mas vaziou-se a si mesmo, tornando-se em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha só o que está dizendo. Jesus deixou a sua condição divina, Jesus perdeu o seu corpo divino, mesmo ele no céu, sendo muito parecido com Deus, no sentido de corpo, no sentido de sabedoria, no sentido de inteligência, no céu, depois do Pai é o Filho. Isso sim. Depois do Pai, o Filho é maior. O Filho não é maior que o Pai. Jesus fala: o meu Pai é maior do que todos, meu Pai é maior do que eu. Jesus deixa bem claro. Mas mesmo Jesus tendo as mesmas características, ele não se sentiu e nunca disse que ele era maior do que Deus e nem Deus. E aqui está dizendo que ele tomou a forma de servo. O que é isso? Eu vou obedecer a meu pai. Interessante, Jesus ele é o príncipe. Se Deus é o rei, Jesus é o príncipe. Ponto.
Ele era o príncipe, mas ele saiu da esfera de príncipe para se tornar servo. Por quê, gente? Para nos dar o exemplo. É isso que as pessoas não entendem. Fazendo-se semelhante aos homens. Agora está dizendo. Jesus perdeu o corpo divino e ficou semelhança humana, carne humana. Tá? Mais uma vez eu falo aos irmãos, Jesus não veio metade de nada. Jesus veio a esse mundo 100% humano, mas ele não pecou. Tome muito cuidado com isso. Agora vamos compreender ou explicar melhor Filipenses 2,6. Olha o que diz a maioria das Bíblias. Eu coloquei até o versículo novamente aqui. Filipenses 2,6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Vamos ver o que a Bíblia grega, traduzida para o português, diz? Ele tinha condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente. Você percebe quando a gente pega do grego para o português, o sentido muda. Jesus tinha uma forma divina, Jesus não era Deus. A Bíblia nunca disse que Jesus é Deus, nem do grego e nem do hebraico. E isso, para quem assiste o canal, é uma interpretação que foi criada pela Igreja Católica Apostólica Romana em 4 concílios e que a maioria, todo mundo não, porque eu não obedeço, que a maioria simplesmente bate o continente e aceita. Infelizmente, irmãos, infelizmente. E olha o que diz o hebraico, que, sendo em forma de Elohim, não teve por usurpação ser igual a El Elohim. A palavra Elohim significa divino. Por isso que em João 10, quando você vai ler do grego, desculpa, do hebraico, ele coloca assim, a sua lei não diz que somos Elohims? Moisés foi chamado de Elohim. Então Moisés é um Deus? Não. Por isso que eu coloco no final assim, ó, ser igual a El Elohim. El Elohim é Deus. Isso aí é Deus. Quando você pega só Elohim, ele está chamando Jesus de divino. De um ser que tem um poder dado por Deus. E a Bíblia explica isso. Vamos ler agora no Filipenses 2. Então, esse é o contexto de Filipenses 2,6. Então, por isso que eu falo para os irmãos, peguem um versículo de outras traduções. Não vão confiando numa tradução só. Com todo respeito a todos aqueles que traduzem a Bíblia, eu já li 19 versões da Bíblia, eu tenho todas as versões em casa, mas para mim a Padre Ferreira de Almeida é a pior. Alguns pontos é pior. A Bíblia Jerusalém traz comentários excelentes sobre Filipenses 2,6 e outros versículos, né? Que eles trazem exatamente essa ideia do grego. Que eles ensinam isso lá no comentário. Eles não colocam lá no versículo, mas eles colocam o comentário do grego. Algumas versões têm, né? Então é muito interessante. Bom, voltando agora para Filipenses capítulo 2, vamos para versículos 2 a 8. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus veio a essa terra para nos ensinar a obedecer a Deus. Ele veio como homem, na forma de homem, ele veio em forma de homem mesmo, carne. Na outra tradução não tem forma, tá? Não quis também encher de versículos, mas no grego não tem essa forma, no hebraico não tem forma. Ele veio como ser humano, veio em carne, como o grego gosta de colocar, e achado em carne. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus veio a essa terra como ser humano, ele não tinha nenhuma, como é que eu posso dizer, nenhuma regalia no sentido de ser melhor do que eu e você. Ele não tinha. Jesus veio em forma de homem, carne humana, veio em carne. E ele obedeceu a Deus sem pecado. Jesus vai nos ensinar a como viver nesse mundo sem pecado. E ele obedeceu tanto a Deus até na morte. Ele não desistiu. Versículo 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é todo sobrenome. Então Jesus recebeu toda a autoridade, recebeu, mas não é dele. A autoridade foi dada a ele. É por isso que as pessoas não conseguem entender a Bíblia. Eles estão botando no texto que não está escrito. Jesus fala: todo o poder foi me dado nos céus e da terra. Está lá em Mateus 28. Todo o poder e autoridade foi me dado. Jesus não disse, eu tenho. Diz que foi dado. E aqui está dizendo que Deus o exaltou. Quem é esse Deus? O Pai. E deu o nome sobre todo nome. O que é isso? Autoridade. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Até os mortos vão reconhecer quando chegar o momento que Jesus ele é o Salvador.
E versículo 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Senhor, ele não é Deus. Jesus Cristo é Senhor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, mais uma vez, Paulo separa quem é Senhor dos senhores e quem é Deus. O Filipenses 2 é uma carta aberta que mostra diretamente isso, tirando o versículo 6 e o versículo 7 ali, que tem realmente essa tradução não foi muito bem adaptada. Mas o resto é direto. A Bíblia não se contradiz. É a religião que está botando palavra que não está na Bíblia. Religião chamando Deus de mentiroso, né? Impressionante. Ah, nada contra nenhuma religião aqui. Tá bom? Não tem nada contra religião. Eu sou contra os dogmas falsos das religiões. As coisas que elas inventam. Nada contra a religião, tá? Só o dogma, as regras, algumas regras. Vamos lá. Versículo 12 a 14. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Isso aqui é muito importante. Eu tenho várias experiências em evangelismo e interiores. Eu não tenho problema em pregar em qualquer igreja. Eu prego. Eu prego. Eu não tenho problema com isso. É para levar a mensagem de Deus? Eu vou. Só que, infelizmente, eu vi muitas pessoas que temem pastor, líder, mas não temem a Deus. Eu já visitei interiores que, quando o pastor chegava, todo mundo se arrumava, só faltava bater continência. Quando o pastor ia embora, eu tenho até medo, não é assim, não, eu tenho até vergonha de falar o que esse povo fazia. E não faziam escondido, não, faziam abertamente. E eu não estou falando de palavrão, estou falando de coisa muito mais pesada que isso. Que as pessoas não conhecem a Jesus, as pessoas não conhecem a Deus. Elas estão na igreja, estão assistindo o culto, estão indo para a missa, e muitos não conhecem o Pai nem o Filho. É muito triste. Versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ó, pronto, isso aqui não tem nem explicação, né? Tudo que nós temos de fazer é pela vontade de Deus, até o operar e efetuar, segundo a boa vontade dele. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, sem reclamar e sem briga. Infelizmente, o sistema religioso, ele cria essas ideias de encher o cara de cargo, e só porque o cara tem cargo, o cara é de Deus, o cara é ungido, o cara não é nada. É assim, não são todos, há exceções. Mas eu conheço muita gente que tá cheio de cargo aí, e pelo amor de Deus, eu não estou falando nem das ações. Não estou falando das coisas erradas que ele faz e aparece e faz escândalo. Eu estou falando de Bíblia. Tem gente que ali não sabe nem abrir a Bíblia. Uma vez eu escutei um caso de um amigo meu. Ele foi visitar uma célula, eu não sei o que que foi uma reunião. E ele, na época, estava solteiro. E ele me contando essa história, eu vou segurar o riso. Mas ele falou assim: Leone, eu cheguei no local, queria me apresentar uma irmã da igreja. Olha, essa irmã que está vindo é do poder. Ela é cheia do poder de Deus. Quando chegou na hora, sentou do lado dele, né, para ver se iam conversar, essas coisas. O que aconteceu? A menina não sabia abrir a Bíblia nem Salmos. Ele falou: Leone, como é que essa menina de Deus não sabe nem abrir a Bíblia? Uma pessoa usada por Deus, primeira coisa que ela tem que saber, manusear a Bíblia. Se ela não sabe abrir a Bíblia, irmão, não conhece a Deus, porque não abre o livro dele, tá? E infelizmente, por causa desses cargos, a contenda, briga, murmuração, discórdia, fofoca. Por quê? Porque a religião se afasta, te afasta de Deus, e a Bíblia está dizendo: não crie murmuração e não crie contenda, né? Versículos 15 a 17. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Qual é a característica da irrepreensão e da sinceridade? Não murmurar e não criar briga. Essa é a característica. Se você não faz isso, você é irrepreensível e sincero. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalho em vão. Isso é importante. Ou seja,
Nós vamos vivendo a palavra, pregando e vivendo até a volta de Cristo, para que meu trabalho não seja em vão. Todo mundo que eu prego, quer dizer, quando eu prego, as pessoas assistem a mensagem, as pessoas percebem a mensagem, compreendem a mensagem. Isso não é para mim agora, irmão. Isso é para que Cristo seja glorificado. É para que Cristo seja glorificado. Por isso eu tenho toda essa preocupação de trazer um estudo, pesquisar, procurar Bíblia na Bíblia. Eu não trago nada que é fora da Bíblia. Nada. Louvado seja, eu não sou melhor do que ninguém. Existem outras pessoas que também fazem isso. Eu só estou falando que a minha preocupação é levar o Evangelho. Essa é a minha preocupação. Sempre foi e sempre será. Versículo 17. E, ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, folgue-me e regozijo com todos vocês. O que é que Paulo está dizendo? Ainda que eu tenha que morrer, vocês, seguindo isso, missão está cumprida. Eu estou feliz. Isso aqui é muito maravilhoso. Mas demonstra o sentimento puro de Paulo, a ponto de uma confiança, não, essa igreja aqui é diferente. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Versículos do 18 a 21. E vós também regozijados e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Então, Paulo está dizendo que eles devem se alegrar, mesmo com a perseguição de Paulo, até mesmo com a sua morte, que Paulo sabe que uma hora a perseguição viria, e essa perseguição ainda vai voltar no futuro. E também Paulo fala aqui que vai mandar Timóteo, para que Timóteo saiba como é que está a situação da igreja de Filipos, né? Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Então Paulo confiava tanto na sabedoria que Deus deu a Timóteo, na capacidade. Olha, esse aqui é o único que pode cuidar de vocês. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Isso aqui é importante. Os cristãos hoje não querem saber de Deus? Irmão, eu estou sendo sincero, não quer. Por que eu estou falando isso? Vamos aprender as regras. Não quer. Vamos aprender como eu devo viver nesse mundo. Não quer. Hoje, o que, é que tem em todas as religiões? Deus vai te dar carro, Deus vai te dar iate, Deus vai destruir teus inimigos, Deus vai te dar emprego, Deus vai te dar. É isso que tem. É isso. Na grande maioria, 99%. Um pastor ou outro de cada nação que tem uma pregação espiritual. A maioria eu sinto muito. Eu assisto. Eu falo porque eu não vou citar nomes, mas eu falo porque eu assisto. Muitas pessoas me mandam vídeo. Leone, assiste esse link, cara, que me fala se isso aqui é bíblico. Tem coisa que eu falo que é 90%, outras são 100%. Já vi vários pastores pregando 100%. Achei fantástico. Raros, mas tem. E isso é importante. O que que Cristo quer nos dar? É uma casa? É um iate? É um vestibular? Ele quer nos dar o fruto, a mudança de vida, a mudança de caráter. As pessoas não entendem quem é Jesus. Não conhecem. Só se preocupam com os bens da terra. Porque todos buscam o que é seu, o que é melhor para ela. É por isso que hoje tem igreja em cada esquina. Porque aqui no Brasil, por exemplo, uma vez eu conversando com um pastor, não vou citar nomes, nem a denominação. Ah, porque a lei foi abolida. Eu falei, engraçado, o dízimo que é da lei não é abolido, né? O dízimo que é da lei não é abolido. É engraçado, né? Da lei é abolida. Torá abolida. Não, isso aqui é abolido. Mas o dízimo que está dentro da Torá é abolido. Aí vem com a desculpa, porque nós estamos imitando Abraão. Abraão guardou a lei. É a mesma coisa. A Bíblia de Deus fala. Abraão, para Isaac, Abraão guardou a lei. O dízimo era a lei. Mas na hora do vem me quer, não, isso aqui não foi abolido. É muito fácil, irmão. É muito fácil. Principalmente num país que igreja não paga imposto, né? Você sabia que a conta de água e de luz da igreja não tem imposto? É só o valor real? Você sabe, essa parte eu vou verificar, então esse aqui eu não vou falar, no próximo vídeo eu falo. Que eu vou pesquisar, porque mandaram essa mensagem essa semana, mas não verifiquei. Eu ia falar uma coisa sem pesquisar. Mas a Amiluz da igreja, se tivesse NPJ registrado, ela não paga imposto. Eu pago na minha conta de luz e água, eu não me lembro agora quanto é de imposto, mas pode ter uma taxa de 40% de imposto. Se 100, pago R$ 100, 40% de imposto. A igreja não tem isso.
Interessante. Versículos 22 a 24. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vou enviar logo, que tenha provido a meus negócios. Ou seja, Paulo está dizendo que Timóteo é como se fosse um filho para ele. Eu já tive um Timóteo, confesso. Ele infelizmente faleceu no passado, parada cardíaca. Ele era uma boa pessoa, me acompanhava em todas as minhas pregações, quando eu ia para o interior fazer pregação, palestra de saúde, verificação de glicose, tem outras palestras que eu também ministro. Infelizmente, eu perdi meu Timóteo. Né? Deus vai abrir a porta e me dar um novo discípulo, né? Um novo filho na fé. Versículo 24. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Então, Paulo tinha a esperança de que também iria revê-los, além de enviar Timóteo. Versículos 25 a 27. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover minhas necessidades. Então, Epafrodito era da igreja de Filipos, ele foi enviado para ajudar Paulo, e Paulo estava mandando ele de volta. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estava ou estivera doente. Realmente escutar uma pessoa que chama doente fica preocupado mesmo. Na época não tinha celular, né? Não tinha WhatsApp, essas coisas era mais complicado. Versículo 27. E de fato esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O quanto Paulo amava as pessoas, né? Percebe que ele faz ênfase em tristeza sobre tristeza, né? Versículo 28 a 30 do capítulo 2. Por isso vou enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tendo em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Meus irmãos, que possamos ter compreendido o capítulo 2 de Filipenses, que Deus os abençoe, um ósculo santo a todos, até nosso próximo encontro.